tema dessa live é Speed Rock. O nome do artigo se chama A Falácia do Speed Rock. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Speed Rock, porque é a nossa técnica de entrada no tiro. Todo instrutor High Speed Motherfucker e outros instrutores também tem vídeo de Speed Rock, né? Eu tenho vídeo de Speed Rock, várias pessoas têm, e tudo isso começa com uma história de mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu conheci o Charneski. Vamos botar o Charneski uns 4 anos atrás. Eu conheci o Charneski numa laje lá no Rio de Janeiro. E ele veio pra mim e falou assim, cara, eu sou instrutor de Muay Thai. Ele era super bem recomendado pelas polícias lá do Paraná. E ele é um cara casca grossa. Porra, já vou até falar do Humberto. Humberto, você é o cara, meu irmão. O Humberto tem vários vídeos sobre Speed Rock, bem interessante. E o Beto Eden, aí ó. E o Bushido também, olha aí. E quando eu conheci o Charneski, ele veio, apertou minha mão e falou, cara, eu quero dar treinamento, eu quero ajudar os policiais e tudo mais. Isso foi no Rio de Janeiro, uma laje, que devia ser, sei lá, por setembro, talvez. Depois a gente voltou a se encontrar num casamento de um amigo em comum. E tinham vários policiais, na época tava até o Serginho sentado na minha mesa, Serginho do COP. E a gente acabou conversando. E ele falou o seguinte, cara, vem visitar minha academia pra ver como é que tudo mais e tal. Cara, eu sempre treino, já falei pra vocês, né? Eu tenho mais de 20 anos de artes marciais, eu tô fazendo a conta, comecei em 96, então calcula aí. E durante um período eu treinei Muay Thai, mas sempre fui mais inclinado pro jiu-jitsu pro boxe. E aí o que aconteceu? Eu fui na academia dele. Quando eu cheguei na academia dele, ele perguntou, cara, eu queria ajudar os policiais com a técnica que eu tenho. O que eu posso fazer? E eu lembro que eu falei pro Charneski o seguinte, né? Isso tudo baseado num link que eu tive com o Ron, da Tactical Fitness Austin. Por favor, sigam ele lá, meu amigo, meu irmão lá de Austin, onde eu dou aula. E eu queria entender o seguinte, Charneski, eu tenho 3 momentos. Eu tenho um momento que o cara tenta pegar minha arma, eu tenho um momento que ele tá com a arma na minha mão, que ele tá com a mão dele na minha arma, e eu tenho um momento onde ele já pegou minha arma. O que a gente pode fazer? E nessa, o Charneski, a gente ficou mais ou menos umas 4 horas no tatame, trocando porrada. Claro, obviamente que o Charneski, ele só simulou, porque senão ele me mata no tatame, eu tenho que pegar uma arma e dar um tiro nele. Mas a primeira coisa que ele fez foi desmistificar o Speed Rock. E é fantástico. Por quê? Porque o delegado Jonas, fala doutor! O delegado Jonas aí foi um dos melhores chefes que eu já tive, hein? Um grande mentor aí na polícia. E a primeira coisa que ele fez foi desmistificar o Speed Rock. Por quê? Porque ele chegou e falou o seguinte, desce a porrada em mim que eu vou tentar sacar a arma. Até aquele momento eu entendia que dar uma penteada no cabelo e sacar a arma, inclinando o corpo para trás, era o que eu precisava. Afinal de contas, eu já tinha ensaiado várias e várias vezes aquilo no instante. Bom, o que eu percebi? Que quando eu tentei pegar a arma dele, que quando eu tentei fazer com que ele tentasse, fui pra cima dele, trocando porrada, ele não conseguiu sacar. E o Charneski é um cara bom de porrada pra caralho. Depois ele fez a mesma coisa comigo. Ele veio pra cima e obviamente eu não consegui sacar. Então eu entendi que ali tinha alguma coisa errada na técnica. E ele realmente pontuou muito bem. O Charneski nem era o Charneski que a gente conhece no Instagram hoje, mas era um Charneski duro, de porrada, que sabia como dar porrada e sabia atirar na época. E aí veio a vontade de começar a pesquisar. Eu tive várias fontes, né? Eu tive Capitão Israel, lá da Sabre, eu conversei com o Major Álvaro, eu conversei com o Aranha, da Kirion, eu assisti os vídeos do Humberto Eden, muito bacana, pesquisei vários artigos, pesquisei alguns livros, e foi fantástico porque o entendimento é muito diferente do que a gente vê nas mídias. E isso não acontece só aqui, acontece lá fora também. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Speed Rock. O Speed Rock é uma técnica que consiste em você inclinar o seu tronco para trás enquanto você saca a arma, e essa inclinada de tronco para trás, ela vai te dar um espaço necessário para sacar a arma, colocar ela na altura do quadril e realizar disparos na direção da sua ameaça. Só que essa técnica ela não foi criada dentro de um stand, essa técnica ela veio de uma história. No século XIX os caras já trocavam tiro dentro de bares e no estilo cowboy, né, Hollywood, e eles estavam ali trocando a curta distância, então bastava sacar e atirar. Fazia sentido? Fazia sentido. Depois disso essa técnica teve uma evidência maior na década de 50 e década de 60 nas competições de tiro rápido, onde o cara sacava a arma e atirava. Interessante, por quê? Porque, deixa eu só falar um pouquinho. Amor, eu tô ouvindo o som aqui. A Lizzie tá dando comida pro gato e vendo a live. Daí eu consigo ouvir o som daqui. Então o que acontecia? Você sacava,
e tentava acertar alguma coisa na sua frente, no alvo. Só que você tinha um coldre preparado para isso, uma arma preparada para isso, e talvez o acesso da sua arma não fosse nem necessário tirar ela do coldre para realizar esses disparos. Então na década de 50 e 60 a gente trabalhou com um Speed Rock voltado para um tiro instintivo. Vale salientar que existem alguns caras como Bill Jordan, Coronel Rex Applegate e McGivern. Esses caras ajudaram a lapidar porque eles vieram preparando a posição. Então haviam outras posições, né? Masada Yubi, como o Humberto Wehlen fala no vídeo dele que está no YouTube. Então foram posições que vieram sendo construídas, mas a origem histórica está lá no século XIX, quando os caras tocavam tiro, né? Cowboy, dentro dos bares e não na rua, num duelo de dois homens. O que acontece? Na década de 70, onde o americano mais perde homens policiais nas ruas. Então o cara morria em serviço e fora dele. E essa perda ela se dava por basicamente dois motivos: ou acidente de trânsito, ou policiais que morriam por sua própria arma. Cria-se um termo chamado retenção e contra-retenção de arma, que hoje eu posso citar dois caras, que é o Felipe da Bush Strategies e o Chanesk da Chanesk Team, que sem dúvida são os dois grandes nomes de retenção e contra-retenção com porrada e tiro do Brasil. Bom, o que acontece quando os caras se dão conta que na década de 70 começam a morrer policiais? Eles entram com a técnica forjada para policiais. Então agora você tinha um policial que sacava sua arma numa distância de contato ou num tiro de entrevista muito próximo, na distância de um braço, onde você pode verbalizar e conversar, e dali ele tinha que sacar. Um cara chamado Chuck Taylor melhora essa técnica já na década de 80 e tudo mais para frente, e ele vai melhorando isso com incline o tronco para trás, saque sua arma, beleza? Joga o cotovelo para baixo e, se for o caso, trabalhe com o seu punho em ângulos diferentes e realize os disparos na região pélvica ou região da barriga. O problema é que você perde a sua base atlética, a sua base de combate. Quando você quer lutar, você não quer ficar com o tronco para trás, você quer projetar para frente para manter o equilíbrio, para evitar golpes contundentes, para evitar uma queda, para evitar uma projeção. Então, o que acontece? Você acaba sacrificando a sua posição atlética, inclinando o seu tronco para trás. Você perde dinâmica, né? O trabalho de footwork, o trabalho de pés, porque você não consegue sair rapidamente, porque o seu tronco está para trás e você está equilibrado nos calcanhares, enquanto você deveria estar basicamente equilibrado na ponta dos seus pés. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte: você sacrifica a sua mobilidade, você sacrifica o seu equilíbrio, você sacrifica a sua empunhadura, porque quando você começa a botar ângulos no seu punho, você perde força. Essa força é necessária para manter a arma segura na sua mão, bem como é necessária para manter uma boa empunhadura, já que o blowback do ferrolho, a explosão de ferrolho, ela vai precisar dissipar essa energia em algum lugar. E se a arma estiver folgada, adivinha o que acontece? Aqui, seguizeira. Se tiver frouxa, o ferrolho trabalha junto com o seu punho e aí ele gera uma pane de trancamento. Então você precisa do punho firme, alinhado. O cotovelo que desce, na verdade, o cotovelo que vai para trás, ele deveria ficar o punho angulado com a sua arma, beleza? Bem como o seu braço. E aí você não trabalha mais punho, você trabalha com o cotovelo para baixo. É isso que vai te dar algum ângulo. Só que isso é muito difícil, porque você quer evitar balear aonde? O seu braço. Você está em luta corporal com a sua ameaça ou numa posição de defesa. Então, o que você quer, na verdade, é jogar o cotovelo para cima, manter o punho alinhado com a sua arma e ser capaz de fazer a gestão do recuo dela, bem como manter uma empunhadura firme. Aí a gente tem alguns detalhes. E o detalhe está no seguinte: existe um cara chamado... Todos esses caras vão estar no meu artigo, viu? John Wassler. Esse cara melhora a técnica do Speed Rock, que era lá do Chuck Taylor. E ele fala o seguinte: cara, por que você fica fazendo a quebra do seu programa motor, querendo parar o seu saque na linha de cintura, onde você prejudica a empunhadura, prejudica o ponto de impacto, prejudica tudo? Por que você não trata o Speed Rock não como uma técnica de tiro, mas você entra com o Speed Rock como se fosse uma metodologia de combate? E aí eu estou parafraseando um cara chamado Greg Douglas. Todos os caras que eu estou citando nessa live são os caras que orbitam ao redor da técnica, são os caras que fazem essa técnica acontecer. Se você pega o conceito de sacar a sua arma, trazer na altura da costela, recepcionar e apresentar,
você pega a mesma matriz motora de um disparo onde você apresenta a sua arma e quebra ele na altura da sua costela, do seu peito. Só que quando você faz isso, você cria um pico concêntrico. Por quê? O pico esse pico de contração, ele melhora a tua força na arma, mas principalmente ele cria uma boa alavanca se alguém tentar tirar essa arma de você. Diferente de quando a arma está na altura da cintura. Se você fosse fazer um cabo de guerra pela sua arma, a arma na linha da cintura faz com que você perca esse pico de contração. Então a arma vai embora. Mas quando você, deixa a arma na altura da costela, fica mais difícil de perder o cabo de guerra. Faça um teste. Peça para um amigo tentar levar o seu braço quando ele está na altura da cintura. E depois você faz a mesma coisa na altura da costela. Olha só quanta informação eu joguei até agora e eu estou na metade da live. Bom, eu entendi a biomecânica do controle de arma, como é que eu faço para mantê-la na minha mão. Mas eu preciso entender também que existem formas de incapacitar uma ameaça. E essa incapacitação ela pode ser fisiológica ou ela pode ser emocional ou psicológica. Mas quando eu ignoro a segunda, quando eu pego a primeira, eu preciso fazer isso através do colapso no sistema circulatório ou no sistema nervoso central. Um dano direto no sistema nervoso central. Isso quer dizer, um tiro no meio dos olhos que pegue o tronco cefálico. Ou entre a C1 e a C4. Mas a gente está falando de speed rock na curta distância. Então eu quero melhorar meus impactos. Quanto mais alto o ponto de impacto, maior a minha chance de criar um colapso no sistema circulatório. Porque mais vasos calibrosos, órgãos nobres e tudo mais. Então quando eu tento atirar da linha de cintura para linha de cintura, eu não tenho um ganho tão bom do que quando eu trago ela para linha do peito, inclinada, e pego a linha de barriga ou tórax. Esse é um ponto fundamental. Mas eu não paro por aí, porque até agora deu uma boa dinâmica. Outra coisa importante é utilizar o conceito que o Felipe da Bush Strategy utiliza, que fala sobre o escudo. Então isso aqui não tem eficiência nenhuma, porque você entra nesse escudo horizontal e daqui passa para sua cabeça. Se você botar na altura dos olhos, ele entra por baixo. Você quer um escudo vertical que proteja a sua linha de cabeça e você está abraçando a nuca. Aqui você fecha bem. Esse escudo é o que vai funcionar. E por que eu falo isso? Eu falo isso por conta da situação de você estar na curta distância e o cara está entrando para cima de você. E qual é a sua resposta? Qual é o seu reflexo, o seu instinto em relação a uma ameaça, a uma agressão? Se defender. Você quer livrar os socos para depois pegar a sua pistola. Só que isso não é tudo. Você precisa fazer isso enquanto você tenta sacar sua arma. Mas eu preciso lembrar você que historicamente o speed rock ele vem das brigas de bares no Velho Oeste e das competições que você realizava na década de 50 e 60. Quando ele foi tomado como uma técnica de combate, ele entrou para policiais. Em todos esses cenários, o coldre era ostensivo. Ficava muito mais fácil de você entrar, sacar a sua arma e entrar com disparo a curta distância. Então, simplificava o processo. O problema de fazer isso com a arma velada é que você precisa limpar a camiseta ou seu casaco para acessar a arma e então começar a técnica. Fica muito mais difícil. E qualquer um ponto alguma coisa num tempo de resposta, para quem já tem uma arma na mão, faz um cálculo aí. A média são 4 disparos por segundo que a sua ameaça pode dar. Você toma de 8 a 10 disparos até ter a arma na posição e começar a realizar os primeiros disparos. Lembre-se, cara, nenhum saque é mais rápido do que uma arma na mão. Nenhum. E alguém vai perguntar para mim, e o desmonte mecânico da região pélvica? Não é tão fácil com armas de baixa velocidade. Você precisa da penetração e ela tem que entrar numa região que realmente fratura a estrutura óssea. Então não é tão simples assim. Agora com uma arma de alta velocidade, com projéteis de alta velocidade, sim, fica mais fácil. Esse foi um ponto abordado na pós de APH de combate lá na Escola Superior de Polícia. Beleza? Bom, eu falei que o Speed Rock foi uma técnica criada para coldres ostensivos, mas que agora a gente bota no coldre velado e na curta distância não fica tão uma boa ideia assim, não fica tão legal. Eu preciso me defender porque essa é a minha resposta inicial contra uma agressão e eu preciso ganhar distância. E aí vem um detalhe importante. Você abre a distância ou você entra para dentro. Aqui eu vou salientar, por exemplo, a técnica que o Salles utiliza lá no Paraná e ele realmente manda muito bem. Ele trava a arma e cai para dentro da ameaça. O Chanesky também faz a mesma coisa.
o Bushido também faz a mesma coisa. Você cai para dentro e entra pegando. Isso te dá alguma vantagem, porque você projeta o seu corpo para dentro enquanto a arma já está na posição e entra pegando. Agora a gente tem alguma vantagem. Mas vamos entrar no mérito da técnica. A técnica do Speed Rock não é uma técnica de tiro. A técnica do Speed Rock é uma técnica de transição da porrada para o tiro. Qual é o problema dessa perspectiva de tratar o Speed Rock como um tiro? Você acha que fazer Speed Rock para bater os alvos de 1 metro a 1,70 m de distância em múltiplas ameaças vai dar certo. Então onde é que está a técnica circense que a gente vê na internet? O cara saca muito rápido. Fantástico, beleza. Depois ele quer sacar muito rápido batendo em mais de um alvo. Não vai rolar. Você precisa entender que a uma distância superior a 1,5 m, e aí a gente tem esse parâmetro aferido pelo Major Álvaro, lá do linha de frente, vai fazer com que você perca precisão. Seja difícil de fazer a aquisição de múltiplas ameaças por conta da inércia e do arrasto da arma. Indexar alvos com quadril não é tão fácil assim, não é tão simples. O combate é muito mais dinâmico. E a área de efeito, que é a linha de quadril, é muito menos efetiva do que a linha do peito. Se a tua matriz motora de sacar e apresentar estiver em dia, você é tão rápido quanto atirando do quadril. Na verdade, você perde uma fração de segundos que é quase desprezível. Então, sacar e espetar a sua arma na direção de múltiplas ameaças a 1,5 m é muito mais eficiente e muito mais inteligente do que tentar parar o saque, congelar ele na linha de cintura e buscar ameaças na linha de cintura. Só funciona em Hollywood. Mas aí vem algo interessante, porque eu falei para vocês que é uma técnica de combate corpo a corpo que faz a transição para o tiro. Isso quer dizer o quê? Que você já tem uma ameaça muito próxima, que ela tá para cima de você, tá trocando porrada ou tentando pegar sua arma. Então você tenta aliviar a pressão, aumentar a distância e aí sacar. Por isso que você entra com o Speed Rock e não você utiliza ela para reações armadas de múltiplas ameaças a mais de 1,5 m de distância. Não faz sentido. Você tem um ponto de impacto ruim, é difícil jogar a própria percepção, que é guiar o seu corpo, conduzir a arma, indexando os disparos, você quebra a sua matriz motora, enfim, fica bonito no papel. E só fica bonito no papel porque o papel não tem a explosão de violência que um alvo real tem. Então no papel dá tudo certo, no mundo real não. Mas se você é um cara que consegue fazer um Speed Rock em 0 ponto alguma coisa, continue fazendo. É tão bonito quanto o cara dando um salto mortal dentro da tenda do Cirque du Soleil. Beleza? Agora, lembre-se, conecte seu treino com a realidade. Faça estudo de caso, veja o histórico da técnica, entenda por que ela existe e como ela evoluiu. Quando você consegue entender isso, você muda o parâmetro de pesquisa. Consulte bons autores, bons instrutores. Um saque em 0 ponto alguma coisa, em 0.7, não tem tanta vantagem sobre um saque de 1.7, por exemplo. A vantagem é muito pequena. A capacidade de percepção, ela se sobrepõe a qualquer saque veloz. Antecipar ameaças é melhor do que sacar rápido. Então, o Speed Rock é para você trocar porrada e acessar a sua arma enquanto ganha espaço, faz a sua empunhadura, espeta e faz o que tem que fazer. Lembre-se, eu estou usando essa frase na minha instrução e ela faz todo sentido. Cara, o que uma ameaça faz depois de ser baleada? A mesma coisa que ela estava fazendo antes de ser baleada. Então, se ela não tiver uma incapacitação imediata, se ela não tiver um desmonte mecânico, ela vai continuar indo para cima de você, vai tentar te esfaquear, vai tentar pegar sua arma, enfim, segue o plano. Você quer saber mais de retenção contra retenção? Procura aqui, ó, Bush Estratégias, procura o Chanesky, procure um instrutor referência. Falaram aqui do Chileleu, o cara é fantástico. Então procurem bons instrutores. Quer ler mais a respeito? Entra lá no InfoArmas que eu estou baixando esse artigo agora. Vai lá no Beto Welling, lá no YouTube, que ele tem 3 vídeos fantásticos sobre Speed Rock. A gente vai colocar o link no Stories. A gente vai botar o nosso link no Stories, beleza? Então fica a aula de Speed Rock, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui 10 horas da noite, juntos acompanhando essa live.